Na aula de hoje, vem ver, olha o espaço dessa bolsa. Que graça! Repara que não tem emendas nela. Olha essa parte interna, bem fechadinha, com aquele ponto lindo, super fácil de fazer. E a técnica que eu ensino aqui é de caracol, então não tem onde termina e onde começa carreiras, tá bom? É um trabalho contínuo em caracol, não deixa cicatriz na sua peça. Essa aqui é a parte de trás, essa aqui é a parte da frente. Nossa alça acompanha o mesmo ponto da bolsa. É bem simples de fazer, rápida, uma graça. Eu espero que vocês gostem. Uma boa aula! Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Kátia Ferraz e hoje eu estou com o meu fio de lycra aqui. Olha só. Apenas vou usar fio, agulha, tesoura e um marcador. Eu vou fazer uma aula com uma técnica um pouco diferente e essa bolsa muitas pessoas pedem para eu fazer da forma como ela é feita lá pela gringa, tá? Então é a nossa bolsa shopper. Eu já fiz uma parecida aqui no meu padrão, tá? Porém, agora eu vou fazer uma técnica que é em caracol. E eu nunca fiz essa técnica aqui no meu canal, tá? Então já vou começar com vocês. Antes, deixa eu mostrar minha agulha, é a número 6, tá? Porque o meu fio de lycra ele é fino, ó. Uma boa aula. E vamos iniciar nossa aula fazendo o nosso anel mágico. E vamos colocar aqui dentro do anel 8 pontos baixos, tá? 1, 2. Antes de continuar, eu vou marcar aqui, ó, nesta laçadinha, o primeiro ponto. Você vai entender as marcações e eu vou explicando ao longo que for subindo as carreiras, tá? Então, já fizemos 2 pontos baixos, 3, 4. Não esquece, ó, de erguer sempre a sua laçada na altura da agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando você ergue a laçada, você fica com os pontos uniformes, não fica com aquele trabalho apertado, senão não fica bacana o seu acabamento, tá bom? Então, aqui nós já terminamos a primeira carreira com 8 pontos baixos dentro do nosso anel. E somente neste início aqui, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui na minha marcação, tá? Então, ó, onde tem a minha marcação, eu vou pegar a minha agulha, introduzir e fazer um ponto baixíssimo, tá? Já vou tirar o meu marcador. Então, feito isso, nós vamos começar na próxima carreira sem fechamento e reiniciar para a segunda. Nós vamos trabalhar em caracol, então não tem fechamento. O ponto é feito na sequência. Eu fiz o último dessa e já vou começar aqui o meu primeiro ponto da segunda carreira, pegando apenas a laçadinha de cima do ponto e mais a de trás. A de trás eu vou mostrar para vocês, olha só, que é assim que eu trabalho, ó. Pegando a laçadinha de cima da correntinha. Tá vendo que a laçadinha de baixo está aqui? Pega só a de cima e pega também a laçadinha de trás. Que assim, o seu trabalho não fica com buraco e a sua subida fica bem firme. Essa bolsa fica com uma estrutura bonita. Fecha. Aqui atrás tem o meu fiozinho solto, que eu já vou conduzindo ele. Tá vendo? Eu já vou conduzindo. Você faz o mesmo para não ficar solto e precisar arrematar depois. E eu fiz aqui o meu primeiro ponto, certo? Eu já vou marcar aqui. Eu já vou marcar o meu primeiro ponto, porque não tem fechamento e início de carreira. É um trabalho direto. É um caracol, então sempre nós vamos marcar o início para saber onde começou o primeiro ponto. Se você não tiver um marcador, usa um fio coloridinho, diferente do seu, amarra sempre aqui
o início da carreira, tá bom? Então, além de usar a técnica de pegar a laçadinha de cima e a de trás, nós vamos trabalhar aumentos nessa carreira, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto da base. Ó, no próximo, deixa a laçadinha de baixo, trabalha somente na de cima e na de trás. E faz, ó, você vê que eu sempre ergo a laçada bem alta, tá? É importante para o ponto não ficar apertado. Aí a bolsa às vezes sobe torta, sobe maior de um lado, menor do outro, e você não sabe o porquê. Por isso que eu vou ensinando as técnicas detalhadamente, tá bom? Então, aqui trabalhamos 2 pontos baixos em cada ponto da base, por toda a extensão. Eu vou fazer os meus pontos aqui, 2 em cada, usando as técnicas que eu acabei de ensinar. Não esquece. Quando chegar ali no marcador, eu volto com vocês. Ó, já fiz metade, vou fazer o restante. Chegar aqui, eu volto. Então, olha só. Eu cheguei aqui no final da minha carreira. Quero mostrar pra vocês, ó. Peguei uma outra agulha aqui pra eu contar com vocês, tá bom? Então, ó, esse daqui é o nosso primeiro ponto desta carreira que nós acabamos. Quando você for contar, aqui na primeira tem 8, e se você ficar na dúvida se está fazendo certo, é só você contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, se na primeira nós temos 8, na outra nós temos 16. E aqui, diferente do que fizemos na primeira carreira, que nós fizemos um ponto baixíssimo aqui, apenas para fazer o desenho ficar igual no acabamento. E agora nós vamos seguir apenas a sequência de caracol, sempre iniciando o ponto da próxima carreira onde está o nosso marcador. Então, nossa contagem começa onde está o nosso marcador, tá bom? Então, aqui eu já vou começar a terceira carreira, fazendo um ponto baixo aqui, onde está o meu marcador. Fez o seu primeiro ponto, muito importante, ó. Você fez o seu primeiro ponto sobre o último ponto, ou melhor, o primeiro ponto da outra carreira. Já tira o seu marcador, para você não se perder na contagem e nos aumentos. E já coloca nesse aqui, que é o que você fez agora primeiro. Então, olha como fica. Ao invés do seu trabalho subir e ficar com um degrau para esse lado, ele fica para o outro. Fica um degrau aqui, ao contrário, porque você vai trabalhar caracol. Então, ele sempre vai estar assim. E aí, nós vamos corrigir esse degrau lá em cima na nossa alça, tá bom? Continuando, então, marcou aí, muito importante, tá? Nessa terceira carreira, nós vamos trabalhar um ponto sozinho. Aqui, no caso, eu já fiz o meu primeiro. E no próximo, nós vamos trabalhar 2. Então, um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. Por toda a extensão, um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. Não esquecendo de trabalhar as técnicas. Quais são elas? Pegar a laçadinha apenas de cima da correntinha, mais a de trás. Olha só. Você sente ela lá no seu dedo quando você introduz a agulha, tá? Então, só vai ficar sobrando aqui a da frente da correntinha. Você pegou a de cima e a de trás. Fecha seu ponto. Qual a outra técnica? Erguer a laçada alta, na altura da agulha. Fecha e segue fazendo a contagem. Então, se aqui eu fiz 2 juntos, aqui é um só. Nesta carreira, um sozinho e um com aumento. Vai fazer isso por toda a extensão. Quando chegar aqui no último ponto, antes do meu marcador, eu volto com você. O restante é tudo igual. Um sozinho, um com aumento. Utiliza das técnicas e no final, tenho certeza que você vai me agradecer, tá bom? Até já! Voltei no final da minha carreira. Eu combinei com vocês aqui. Então, esse é o marcador, está no primeiro ponto, esse é o último ponto. Então, nós temos que trabalhar nele o nosso aumento, já que o meu anterior aqui está sozinho. Esse daqui é com aumento.
Então, você não esquece, não tá errado. O seu degrau tá ficando contrário, né? Ele tá aqui desse lado. Quando a gente fecha a carreira, a gente fecha assim e sobe um ponto, então o degrau fica para a direita. Ai, gente, olha minha mão toda machucada que meu gatinho me arranhou, brincando com ele. Então, continuando. Fiz aqui meu aumento no último ponto. O próximo é na sequência, não tem fechamento. Só que nosso marcador tá aqui para indicar que nós temos que fazer a contagem de aumentos dessa próxima carreira. Então, nós trabalhamos 1, 2, 3. E nessa quarta carreira, os aumentos são da seguinte forma: 2 pontos sozinhos. Então, 1. Lembrando de, sempre que fizer o primeiro, já tira o marcador e marca ele. Ele aqui que você fez, seu primeiro ponto. Nessa quarta carreira, nós vamos ter 2 pontos sozinhos e 1 com aumento. Então, 1 sozinho, o próximo também sozinho e o próximo aumento. Você viu que eu vou utilizando das técnicas. Então, às vezes eu repito para você não esquecer. Engraçado que, deixa eu contar algo para vocês que aconteceu. Enquanto eu vou fazendo aqui essa quarta carreira, eu vou fazendo e vou contando. Enquanto eu faço ela, 2 pontos sozinhos e 1 com aumento. Uma pessoa escreveu que eu parecia que estava no jardim de infância, ensinando. Mas, gente, minhas aulas são para iniciantes e também para veteranas que às vezes não conhecem o ponto ou a técnica. É interessante, então eu gosto de estar explicando de forma detalhada, porque quem não conhece o crochê e está começando agora, precisa ser desta forma, repetindo, mostrando no detalhe, aproximando bem a câmera. Desta forma você consegue ver o ponto sendo trabalhado da forma correta, posicionar bem as suas mãos, tá bom? Então não tô fazendo uma crítica não, nem reclamando, tá bom? Só achei engraçado que ela ficou irritada com a minha aula. Mas isso, gente, é uma pessoa, tá? Porque a maioria das alunas aqui só tem elogios. Se vocês quiserem, vocês podem ler os comentários aí, que vocês vão ver que tem bastante elogios. E eu fico muito feliz com todos os feedbacks aí, tá bom? Tanto positivo como negativo, é importante. E aqui, continuando e aproveitando, se você quiser, pode deixar um comentário, uma dúvida. Sempre que eu puder, eu estou lendo e respondendo, tá? Não esquece de deixar o seu like se você gostou, ou até o dislike se você não gostou, não tem problema, ninguém é obrigado, não é mesmo? E importante, se você ainda não se inscreveu e a minha aula está te ajudando de alguma forma, se inscreve aqui no canal. O crescimento ajuda a gente a trazer cada vez coisas melhores e mais bonitas para ensinar, tá? Olha, então eu vou terminar aqui, falta só um pedacinho, mas a sequência é 2 sozinhos, 1 com aumento. Quando chegar aqui, no ponto anterior da nossa marcação, eu volto com vocês. Sempre nos aumentos, o último ponto é sempre com aumento, tá bom? Se não for, se o seu chegar assim, então você comeu bola, volta lá e confere direitinho os pontos anteriores. Vou terminar a carreira e já volto. Até já! Cheguei no final, fiz meus pontos aqui, ó, os dois juntos, né, no aumento. E o nosso próximo aqui é o início da próxima carreira, tá? Então, nós já trabalhamos 1, 2, 3, 4, agora é a quinta carreira. E nessa carreira, nós vamos trabalhar 3 pontos sozinhos. Então, 1, 2, 3 sozinhos. E no quarto ponto, nós teremos um aumento. Vou fazer o primeiro aqui e já marcar para não perder o nosso início de carreira. Esse é o primeiro ponto da quinta carreira. Fiz ele, já pego o meu marcador e já coloco aqui. Então, esta sequência, ela terá 3 pontos sozinhos. Já fiz 1, 2 e 3.
E o quarto ponto, aumento. Não esquecendo a técnica. Ergue a laçada. 1. Pega as duas laçadinhas, a de cima e a de trás. 2. 3. Vale a pena fazer desta forma, tá? Que você vê a diferença no acabamento da sua peça. Eu gosto muito de ensinar para vocês a forma que eu trabalho, que o acabamento fica impecável, tá bom? Vou trabalhar esta sequência que eu ensinei para vocês, 3 sozinhos e um aumento, por toda a extensão. Então, vou chegar aqui, fazer meu último aumento e volto para subir a 6ª carreira com vocês. Até já! Olha só, mostrando aqui como está ficando. Então, ó, lembra que eu falo que o degrau é ao contrário? Quando trabalhamos o caracol, né? Ó, como eu fiz aqui aquele ponto baixíssimo, então fica certinho o miolinho. Depois nós subimos a sequência, o nosso caracol. Então, não vai ter emenda nem marcação na sua bolsa. Olha que maravilha! Aí ficou desse jeito. Nós fizemos aqui 5 carreiras e vamos para a próxima. Sempre vai iniciar o primeiro ponto aqui na nossa marcação, então vou fazer ele aqui, o primeiro ponto da nossa 6ª carreira, tá? Fiz o primeiro, já tiro o marcador para já marcar esse primeiro ponto feito. E o próximo? Essa sequência da 6ª carreira, nós teremos 4 pontos sozinhos e um com aumento. Então, já fiz 1, 2, 3, 4. O próximo é com aumento. Olha, se você ficar na dúvida, será que ela tá pegando mesmo? Eu pego lá a laçadinha de trás, tá, gente? Eu sinto aqui ele com o meu dedo. Vou te mostrar mais uma vez. E se você já conseguiu sentir do jeito que eu tô fazendo, você consegue sentir aí no seu dedo também o pontinho lá de trás, a laçadinha? Olha só, tá lá na minha agulha, ó. Por isso que eu não fico mostrando todas as vezes no detalhe, porque eu já sei que eu estou fazendo da forma correta. Se você consegue sentir e já tem a segurança, manda bala. É só fazer a sua sequência aí, o seu trabalho vai ficando mais rápido, você vai aprendendo a técnica. Me conta aí nos comentários se você também consegue sentir a laçadinha lá de trás, só no toque do seu dedo, tá bom? Então, nesta carreira, nós vamos trabalhar por toda a extensão, 4 pontos sozinhos e um aumento. Ó, começamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e o aumento. 1, 2, 3, 4 e o aumento. Vou fazer a sequência e quando chegar aqui, no último ponto, antes da marcação, eu venho com vocês para a próxima carreira, que é a 7ª carreira. Até já! Terminei minha carreira, voltei como a gente combinou. E olha que interessante, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Nós temos 6 carreiras. E aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Significa que seu trabalho está correto. Porque quando faz o caracol errado, ele tem, vamos supor, neste nível que nós estamos aqui, 6 de um lado e 7 do outro. Não pode, tá? Tem que ter o mesmo nível. Então, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6... do miolinho para lá e do miolinho para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesma quantidade de carreiras. Vamos fazer aqui o primeiro ponto baixo da próxima carreira, que é a 7ª carreira. Tá? E tirar o marcador. Por isso que é importante você marcar, para você saber onde você começa e fazer certo o trabalho, ok? Nesta carreira, nós vamos trabalhar 5 pontos sozinhos, tá? Já fiz 1, agora 2, 3, 4 e 5. 5 pontos sozinhos, o próximo
com aumento e vou fazer isso aqui, essa sequência, por toda a extensão até chegar aqui no meu último ponto antes do meu marcador. 1, 2, 3, 4. Perdão, deixa eu contar embaixo, porque a correntinha é a sequência do próximo ponto, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento, tá? Faz essa sequência por toda a extensão e eu já volto com vocês. Cheguei no final da minha 7ª carreira. E aqui, eu queria mostrar para vocês essas quinas que estão formando. E o nosso trabalho ele é redondo. Porém, nessa bolsa não tem problema que formem as quinas. Por quê? Vai ter um momento que nós vamos fazer a subida sem aumentos. E aí isso aqui vai ser corrigido e vai subir reto, tá? É o formato dela, não tem problema. Quando você vai fazer um trabalho redondo, então não pode formar dessas quinas, tá? Que você vai parar aqui e subir um cesto, por exemplo. Aí tem uma técnica que a gente utiliza, que é fazer o aumento em um lugar diferente. Eu já mostrei aqui no canal para vocês essa técnica, em alguma das minhas bolsas, provavelmente. Aqui eu já tenho 20 centímetros, 19,5 para ser mais exata, tá? Eu vou fazer agora uma sequência inteira sem aumentos, tá? Então, eu vou trabalhar esta carreira, que é a minha 8ª carreira. Eu vou fazer ponto sobre ponto. Lembrando que esse primeiro ponto aqui, eu vou tirar o meu marcador e vou marcar o meu primeiro ponto da 8ª carreira. E agora, é só fazer esta sequência sem aumentos nenhum. Ponto sobre ponto, por toda a extensão. Vou fazer aqui, quando chegar lá no meu último ponto, antes da minha marcação, eu volto com vocês, tá bom? Faz daí que eu faço daqui. Até já! Voltei com a minha carreira que eu fiz inteira, sem aumentos. Pode ver que ela já tá corrigindo. Só que essa carreira próxima, que é a nossa nona, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso, a nossa nona carreira, nós teremos aumentos nela, tá? Então, vou fazer aqui o meu primeiro ponto da nona carreira, vou marcar ele. É importante marcar, principalmente nas carreiras de aumentos. E nas próximas, mesmo quando não tiver aumento, também é importante marcar para a gente estar fazendo a contagem dos pontos, tá bom? Então, nesta carreira, eu vou trabalhar aqui 6 pontos sozinhos. Então, já fiz 3, 4, 5 e 6. E o meu 7º ponto com aumento, tá? Então, 6 pontos sozinhos e um com aumento. Vai fazer esta sequência por toda a volta. Quando chegar aqui no último ponto, antes da minha marcação, eu volto com vocês. 6 pontos sozinhos, os 7º pontos com aumento. Faz daí que eu faço daqui. Até já! Gente, olha só. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Não, são 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou contar novamente desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que acontece? Agora, não teremos mais aumentos, porque eu quero a minha base desta bolsa com 25 centímetros. E o que eu quero te dizer é o seguinte. Aqui eu vou medir dessa forma porque é um caracol, né? Aí pra você ver, ó, aqui. De um lado e do outro, 25. Obviamente que fica um pouquinho maior do outro lado porque é um caracol. É importante que tenha esse tamanho, tá? Então, se você estiver usando um fio mais fino que o meu, não vai alcançar esse tamanho
na 9ª carreira, certo? Vou medir aqui pra vocês, deixa eu pegar a fita de novo. Olha, ele tem 2, quase 2. Ele é fininho mesmo, bem leve essa lycra, tá? Então você pode fazer com ele, você pode fazer com fio de malha, com fio náutico, até com barbante, tá? Então se você fizer com barbante, você vai ter que fazer várias carreiras com essa sequência de aumentos para que você chegue nos 25 centímetros. E se porventura o seu fio for de 3, por exemplo, ele vai chegar nesse tamanho antes da 9ª carreira, tá? Aí fica a seu critério, se você quer fazer uma bolsa maior, não tem problema. Se você quiser fazer do tamanho da minha, você vai ir medindo e quando chegar 25 centímetros é o tamanho ideal. E agora nós vamos ter sequências apenas de ponto sobre ponto, é a subida da nossa bolsa, tá? Vou fazer o primeiro aqui e vou marcar, que eu quero contar os meus pontos. Eu vou pegar outro marcador, tá? Porque eu vou deixar esse aqui, que vai ser a primeira carreira da subida. Então, eu vou contar a partir dela, tá? Vou fazer essa sequência inteira, ponto sobre ponto, por todas as próximas carreiras, até chegar na alça. Ponto sobre ponto, sem aumento. Vou pegar um outro marcador, então eu vou fazer aqui, ó, só para não confundir vocês. Ponto sobre ponto, vai começar a subida da nossa bolsa, tá? Vou pegar um outro marcador, porque esse não vai sair daqui, que é o início da contagem da nossa subida. Quando a gente dobra a nossa base, ela fica assim, tá? Ó, igual um pastel. É isso mesmo, que o formato da nossa bolsa shopper, né? Então, conforme for crescendo as carreiras, vai ter um momento que ela vai ficar reta aqui, tá? E você vai ver essa mágica acontecer. Fazendo aqui junto comigo, eu fazendo daqui, né? E você daí. E o mais interessante é que nós vamos ter uma subida limpa, sem nenhuma cicatriz. Mesmo que utilizando a minha técnica de fechamento invisível, às vezes tem pessoas que mandam lá para mim mensagem dizendo que mesmo fazendo a técnica, ainda dá para ver a marcação do fechamento, tá? Você vai aprendendo com o tempo. Mas nesta técnica de caracol aqui, esse problema não existe. Porque é um trabalho contínuo, então não tem emenda de final de carreira e início de carreira. Eu vou fazer daqui. Já volto com vocês quando eu chegar aqui no final para eu mostrar que é a mesma coisa, vai na sequência e mostrar como eu uso o outro marcador e esse agora não sai daqui até terminar a subida. Faz daí que eu faço daqui, ponto sobre ponto, até já. Voltei. Eu cheguei aqui já no final da minha carreira, então agora como é a nossa subida, como eu disse, não tem aumentos, é só fazer ponto sobre ponto. Vamos fazendo o nosso caracol, dando as voltas, ponto sobre ponto. Vou subir e vou marcar aqui. Deixa eu fazer meu primeiro ponto, que eu já ia marcar errado. Esse aqui é o meu primeiro ponto da minha segunda carreira sem aumentos, é a segunda carreira da minha subida. Então, agora esse marcador vai ficar aqui, tá? Eu não vou tirar mais ele até eu terminar a subida. Que lembra que eu falei para ajudar na contagem, né? Então eu vou mover esse marcador. Quando eu chegar aqui, vou subir esse para a próxima e esse vai ficando. Vou fazer algumas carreiras aqui, tá? Preciso soltar meu fio que tá preso. Eu vou subir algumas carreiras aqui, umas 3 ou 4 carreiras, que são ponto sobre ponto, sem aumentos, e eu volto para mostrar para vocês como eu tô colocando o marcador no mesmo lugar. E aí eu já falo para vocês a quantidade total de carreiras dessa subida da nossa maravilhosa shopper, tá bom? Ponto sobre ponto, não esquece, faz bem bonito, utiliza de todas as técnicas.
Quando chegar aqui, ou melhor, quando eu subir umas 3 carreiras, eu volto com vocês para mostrar como tá ficando, tá? Faz daí que eu faço daqui, até já. Pessoal, olha só, eu já fiz a partir da minha marcação de início da subida, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Então, eu tô fazendo sem aumentos, somente ponto sobre ponto e colocando o meu marcador conforme vai subindo, tá? Então, aí pra gente contar, eu vou fazer aqui aproximadamente 20 carreiras. Vou ver se vai chegar na altura que eu quero para iniciar a nossa alça. Então, eu vim só mostrar para vocês, olha como tá ficando. Lembra que quando a gente fez, então, parecia um pastel, né? A nossa base aqui. Conforme eu vou subindo, ó, ele vai fazendo assim. Então, vai arredondando para baixo a base, tá? Daqui a pouco, com mais algumas carreiras, aqui vai ficar reto. Então, vai fazendo daí. Eu vou fazendo daqui, vou subir 20 carreiras iguais, 20 carreiras, ponto sobre ponto, sem aumento. Eu vou colocando o meu marcador. E quando chegar lá na 20ª, eu vou medir, volto para mostrar para vocês se já está o suficiente ou se precisa fazer mais carreiras, tá? Então, vou medir, aí eu passo a medida para vocês também e nós iniciamos a nossa alça, que é bem simples de fazer e a nossa bolsa vai estar pronta. Então, faz daí que eu faço daqui. Até já! Pessoal, voltei e olha só. Lembra da minha marcação? Nós iniciamos aqui a subida sem aumentos e eu fiz 20 carreiras, tá? Depois, quando ela estiver pronta, então eu abro a câmera e mostro no contexto todo. Eu quero só medir para vocês terem uma noção se vocês precisam aí aumentar em relação ao fio que você está usando. Ela está medindo 30 centímetros desde os nossos primeiros pontos lá, os 8 pontos, até aqui o final da última carreira. E agora eu vou contar com vocês. Então, olha só, essa marcação é onde começava cada carreira. Então, eu fui subindo e quando você parar aí na sua marcação, o seu ponto, então conta as 20 carreiras, você vai parar para fazer a separação para a colocação das alças. E aí, olha, é bem simples, a divisão eu já fiz e vou fazer a contagem aqui com vocês. A partir do ponto que você parou, nós vamos contar 10 pontos de intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos de intervalo. Daqui até a outra alça, nós vamos contar mais 20, 21 ou 22 pontos, agora eu não lembro, mas eu vou contar junto com vocês, de um lado e do outro, iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tá? Então, olha, eu coloquei um fiozinho colorido aqui. Eu não achei a minha caixinha de marcadores para eu pegar mais. Então, aí você pula esse que você já marcou e conta 10 pontos de intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Olha, aí eu marquei o próximo. A partir desse, você vai contar até aqui 22, igual o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, a partir daqui, nós vamos subir a nossa alça. Então, fizemos nossas marcações. Vamos fazer aqui 30 correntinhas, tá? Para subir a nossa alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer 30 e volto aqui com vocês para fazer a emenda dela aqui nesse ponto que marcamos, tá bom? 30 correntinhas. Faz daí, eu faço daqui. Até já!
voltei com as minhas 30 correntinhas prontas. Então, agora eu vou fazer um ponto baixo, pegando pela laçadinha, mesma coisa, tá? De cima e a de trás. E vou fazer aqui um ponto baixo, emendando a minha alça de um lado ao outro. E vou seguir fazendo ponto baixo, com as mesmas técnicas que nós utilizamos em todo o corpo da bolsa. Pegando a laçadinha de cima e a de trás, erguendo a laçada alta e fechando. Faz assim, pontos corridos, um ponto para cada ponto da base, até chegar aqui na nossa próxima marcação. Então, você vai fazer a alça a partir daqui, mas quando chegar no anterior, eu volto com vocês. Então, ponto sobre ponto até aqui, tá bom? Até já! Olha só, trabalhei do outro lado até aqui, e aí nós vamos trabalhar também esse ponto marcado, que faz parte dos nossos 22, tá? Trabalhou o último ponto marcado, vai subir agora as 30 correntinhas, igual fizemos do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer aqui as 30 e volto com vocês para dar continuidade a partir deste ponto, tá bom? Então, vou fazer aqui minhas correntinhas e já volto. Já fiz, olha, minha outra alça, 30 correntinhas. Agora eu vou trabalhar essa marcação. Vou tirar daqui, porque eu quero pegar o pontinho de trás e não tô conseguindo com o fio. E vou fazer um ponto baixo aqui, com as mesmas técnicas. Pegando a laçadinha, opa, ó, peguei errado. É a laçadinha de cima e a de trás apenas. Vou fazer meu ponto baixo e vou seguir fazendo até chegar lá na primeira alça. E aí eu venho com vocês fazer a alça. Segue fazendo ponto sobre ponto, com as mesmas técnicas, tá bom? Faz até a alça, eu vou fazer daqui, você faz daí, a gente já se encontra lá. Gente, olha só. Então, trabalhei, né, de lá pra cá, cheguei aqui na minha alça. Agora, nós vamos fazer os pontos baixos aqui também, só que trabalhar ele pegando apenas... Peraí que falta fazer o último aqui, ó, que eu não fiz, o último ponto. Pegando apenas a laçadinha de trás da correntinha. Lembra que eu já ensinei várias vezes essa técnica para vocês? Então, nós não vamos trabalhar nem aqui por fora, nem pelo meio da correntinha. Nós vamos trabalhar a laçadinha atrás da correntinha. É mais chatinho, porém, o acabamento fica bem melhor trabalhando desta forma, tá? Não vai fazer buracos. E o acabamento embaixo fica igual ao de cima, tá? Olha. Então, segue fazendo ponto baixo sobre cada laçadinha de trás da correntinha. Vou fazer aqui até o final dessa alça e volto com vocês, tá bom? Ponto baixo pegando a laçadinha de trás. Olha só. Olha só. Fiz a alça, os pontos dela. E agora nós vamos continuar. Ó, localiza o primeiro ponto aqui, ó, que é esse. E faz na mesma técnica, tá? Ponto sobre ponto. Pegando a alcinha de cima e a de trás. Até chegar na outra alça. Ficou assim, ó. Inteiriço o trabalho, tá vendo? Quando chegar aqui, ó, para subir com as outras correntinhas, eu volto com vocês. Ponto sobre ponto. Cheguei aqui, fiz meus pontos desde o outro lado, toda a voltinha.
Cheguei nas minhas correntinhas e agora o mesmo processo. Vou trabalhar pegando a laçadinha de trás da correntinha e fazer pontos baixos. A laçadinha de trás da correntinha são esses gominhos, né? Eles são chatinhos de pegar, mas vale a pena por conta do acabamento. E são só 30 pontos de cada lado, né? Então, olha só. Vem seguindo fazendo, ponto sobre ponto, no final dela eu volto com vocês, tá bom? Ponto baixo, pegando a laçadinha de trás da correntinha. Eu cheguei no final da carreira, olha só, então eu tenho alças prontas já. Aí o que eu quero mostrar pra vocês, olha, agora nós vamos fazer os últimos pontos de acabamento. Dá pra ver que aqui, ó, a partir da alça nós temos duas carreiras, essa e essa. Do outro lado, também, ó, uma, duas. Do outro lado, atrás, olha, uma, duas. Que são os pontos, as carreiras a partir da onde nós paramos e iniciamos a alça. E deste lado, nós temos apenas uma. Então, nós vamos fazer os pontos aqui, olha. São os pontos encerrando a nossa bolsa. São 11. Então, fiz o último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E o 11º, que é o último ponto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui, ó, 10 centímetros, tá bom? Perdão, eu bati na minha câmera. Cortei 10 centímetros. Eu vou puxar o meu fio assim. Com o auxílio de uma agulha menor, eu vou dar o acabamento no próximo ponto, assim. Como nós sempre fazemos. E aí vai ficar assim o acabamento, aqui na lateral, tá bom? Depois aqui dentro, você arremata o seu fio dando... Vou puxar ele aqui pra baixo. Dar um nozinho de segurança. Apertadinho. E vou conduzir ele por alguns pontos aqui, ó. Uns 4 pontinhos. E escondi. Tá vendo? Vou arrumar aqui ela, ajeitar a alça. Vou colocar a minha etiqueta e já mostro mostrando ela. Já volto, tá? Desculpa. Já volto mostrando ela no contexto todo, tá? Finalizamos. Olha aí as nossas alcinhas. Que graça. Já coloquei minha etiqueta. E olha o acabamento. Então, nós não temos nessa bolsa cicatriz. Se você não consegue subir a sua peça sem fazer aquela cicatriz, repara como este trabalho com essa técnica caracol fica perfeito. Esse foi o resultado da nossa aula de hoje. Se você gostou, não deixe de compartilhar, curtir, comentar, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Vou deixar aqui o meu arroba para você ir lá no Instagram ver o valor de venda dela, tá bom? Aproveita e já me segue lá. Tchau!